para nós. Bom dia para vocês, tá? Muito obrigado de novo da paciência de ter que me escutar mais 3 ATPCs. Então, na anterior a gente trabalhou bastante a parte teórica, né? E a parte das adaptações em si, né? Ficaram um pouquinho corrido. Então, a gente pensou num ATPC de hoje, é trabalhar muito mais a parte de adaptação, mas eu quero que fique bem claro para vocês que são exemplos, às vezes não dá para aplicar para o teu aluno, tá? Então, são ideias com relação ao que vocês podem estar adaptando no currículo. Então, vai adaptar habilidade, as próprias atividades, tem atividades que são idênticas ao caderno do aluno. Então, só deixar bem claro para vocês isso, tá? Que são ideias, exemplos, podem ser usados, dependendo do aluno, das características do aluno que você tem. E não é para esse momento também, tá? Então, a intenção, na verdade, é que vocês entrem em contato com o assunto, aprendam o assunto para poder estar fazendo, não só nesse momento que eles estão longe, mas sim em sala de aula, quando estiver presencial. Tanto é que foi focado mais no trabalho de presencial do que no trabalho remoto que a gente está fazendo agora, tá bom? Eu vou ter que tirar a câmera para poder projetar. E outra coisa que a gente pode combinar, por favor, assim, ó, conforme eu for passando as atividades, se vocês quiserem perguntar, tirar dúvida do porquê que eu fiz daquele jeito, pode perguntar na hora, não precisa esperar até o final. Vocês podem perguntar naquele momento, eles vão me avisando, porque eu perco normalmente o chat quando a gente está apresentando, tá? Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom, gente? Então, ó, os objetivos de verdade hoje é trabalhar mais a parte prática, como fazer, tá? Da outra vez, como disse, a gente trabalhou bem a parte teórica. Então, hoje a gente vai ficar mais no como fazer. Mas só que, antes disso, é importante a gente retomar alguns pontos, como, por exemplo, o que é a educação especial? É uma modalidade de ensino que está dentro da educação inclusiva, que atende um público-alvo, né, que são todos os deficientes, os autistas e as altas habilidades, e que tem atendimento pedagógico especializado, tá? Mas o objetivo da educação especial é o mesmo que da educação em geral, que visa o quê? O desenvolvimento do aluno. Só que esse desenvolvimento é um desenvolvimento olhado para aquele aluno, pelas características que ele tem, pelas especificações que ele traz. Tá? Então, o objetivo só muda nesse sentido, mas a visão de desenvolvimento do aluno é igual para a educação como um todo. Outro ponto que é importante a gente retomar sobre adaptação é o que, ó, na sala de aula nós temos para nossa prática um currículo a qual nós seguimos, nos dá base, né, embasamento de como conduzir todas as atividades para chegar no desenvolvimento da competência e habilidade do aluno. E esse currículo, ele é um norte para o nosso trabalho. Então, quando a gente falar em adaptação curricular, eu não estou falando de um currículo novo, como dito na outra TPC. É o mesmo currículo, tá? Só que é um currículo alterado, flexibilizado, para dar acesso, né, do aluno que tem condições tanto cognitivas, quanto física, quanto sensorial, diferentes dos demais. Então, é adaptar aquele currículo, que é o nosso norte, para poder atingir o aluno que tem algumas diferenças com relação à parte de aprendizado, tá? Esse currículo, ele é assim, quando você adapta esse currículo, ele se torna uma ferramenta extremamente importante
para o professor. Fornece para o aluno uma maneira melhor de entendimento. Vocês tiram aquela coisa assim de ficar agoniado, ai, meu aluno não está aprendendo, ele não vai aprender do mesmo jeito como os demais alunos. Porém, se eu adaptar esse currículo para ele, ele consegue aprender. Do jeito que eu quero? Não, nas condições que ele tem de aprendizado. No tempo dele, no ritmo dele, na capacidade cognitiva que ele tem. Então, hoje a gente está falando, não está falando nem de outras deficiências, estamos falando totalmente do deficiente intelectual, tá? Tá dando microfonia, alguém tá com o microfone aberto. Então, ó, não sei se vocês estão me escutando ou não. Oi, Leandra, ativa o seu microfone agora, fazendo um favor. Tem que voltar tudo para ativar. Uma coisa muito importante que tem que ser lembrado o tempo todo, a adaptação curricular ela é feita para o estudante, para o aluno, não para os alunos. Se eu tenho 1, 2, 3 alunos dentro da sala que são DI, da mesma sala, do mesmo sexto, do mesmo sétimo, do mesmo primeiro, eu tenho que pensar em cada um deles. Porque, assim como os demais alunos, nós mesmos não aprendemos da mesma maneira. E eles trazem condições diferenciadas com relação à parte da aprendizagem. Então, tem uns que estão muito à frente, outros estão bem mais abaixo do comparado um deficiente do outro. Então, eu preciso entender realmente quem é aquele aluno para eu poder fazer a adaptação curricular. Então, é importante a gente ter o conhecimento dele, entender como ele funciona, como é o processamento cognitivo dele, qual é o canal de aprendizagem, de meio de aprendizagem mais adequado para aquele aluno. Às vezes não é para o outro. Se ele precisa mais de concreto, o outro precisa mais de visão, o outro precisa mais de audição. Então, vocês, professores, têm condições totais de entender como é que o aluno aprende. Vocês estão em contato com eles ali na sala de aula, vocês aprendem como os alunos aprendem o tempo todo. Eles mostram para a gente, né, na sala de aula, como eles conseguem ter essa aprendizagem. Então, para isso, para fazer a adaptação, tem que pensar no aluno, tem que focar no aluno, no que ele consegue fazer, como ele consegue fazer, realizar as coisas, como que ele aprende, como ele se comporta mediante algumas situações. Essas coisas têm que ser bem pontuais na cabeça da gente antes de pensar em fazer uma adaptação curricular. Tá? Então, não tem receita, não tem fórmula. Como eu disse, são exemplos que eu vou passar hoje que pode ser adequado aos alunos de vocês, ou talvez esteja totalmente fora, dependendo do aluno que você tem. Então, não existe realmente um caminho para falar assim, ó, isso aqui é uma adaptação correta. Não é correto pode ser correto para um, mas pode não ser correto para o outro. Então, é uma tentativa de quê? De mudar o currículo para atingir meu aluno. Só que sempre vou acertar ela? Não, nem sempre. Muitas vezes as adaptações que nós fazemos não atingem o aluno. Assim como algumas metodologias que nós usamos em sala de aula, que quando a gente vai verificar através da avaliação, eles não conseguiram absorver, não conseguiram entender. Então, o aluno da educação especial é a mesma coisa. Você faz uma adaptação, acha que ele conseguiu compreender, que ele conseguiu evoluir. A hora que você vai verificar, realmente ele não fez. Então, o que eu tenho que fazer? Refazer, pensar melhor sobre o que está acontecendo. Às vezes, o objetivo que eu estipulei para ele está muito além do que ele pode conseguir fazer. Então, essa adaptação realmente não tem receita, tá? Tem tentativa. Tentativa de fazer com que o meu aluno aprenda. Fazendo o quê?
mudando, na verdade, trazendo modificações naquele currículo a qual norteia meu trabalho em sala de aula. Isso é o que tem que parar, pensar, deixar bem, bem sedimentado na cabeça, né? Por quê? Porque eles precisam disso. Sem fazer isso, eles não conseguem se desenvolver. Eles ficam só sentados na sala de aula, sem propósito nenhum. Muitos deles ficam totalmente, como fala assim, isolados do mundo e inclusive da sala. Eles ficam, eles se sentem diferentes ali dentro, sem motivação nenhuma. Então é importante que vocês façam com que eles se mexam, né? Eu gosto muito de ouvir quando fala assim, nossa, esse aluno DI está me dando um trabalho. Eu falo assim, graças a Deus que ele está dando trabalho, porque ele tá aprendendo a se colocar, a se posicionar. É importante, apesar que eles são muito, muito pacíficos, tá? Os DI de verdade, diferente dos que têm problema de aprendizagem. É que esses são terríveis mesmo, porque não vem de significado. Então é mais complicado ainda da gente trabalhar com eles, né? Então, voltando, sempre, sempre olhar para o aluno, estudar o caso dele. Vocês podem fazer isso em conjunto entre vocês, professores, porque cada professor tem um jeito de olhar, tem um jeito de analisar. Ou uns alunos se soltam mais com alguns professores, outros eles se fecham mais. Então, o jeito que nós olhamos para o aluno, assim, o jeito que eu olho é diferente do jeito que a Milene olha, que a Juliana olha, né? Então, se vocês trocarem informação entre vocês, pode ser em corredor, pode ser em ATPC, em conversas informais, se fizerem isso, vocês só vão ganhar porque cada um olhando de uma maneira, vocês conseguem entender ele como um todo. Então, a prática junto a esse aluno é muito mais fácil. Vocês conseguem atingir ele muito mais facilmente. Lembrando de novo, não parta do que ele não sabe. A gente está na área de linguagens. Então, eu mesmo tenho muita dificuldade em linguagem. Eu tenho, sem dúvida nenhuma. Né? Não sou da área de linguagem, acho uma área super complicada, para mim, pelo menos. Então, não foca no que ele não sabe. Se vocês partirem disso, principalmente de alfabetização, vocês não vão andar para lugar nenhum. Vocês vão estacionar junto com ele. Então, assim, tem que lembrar? Claro que tem que lembrar. Principalmente na hora de vocês pensarem nos objetivos para aquele aluno, né, na adaptação. Tem que lembrar do que ele não consegue fazer, porque se você propor um objetivo que ele não vai conseguir fazer, você não vai atingir. Né? Então, você tem que lembrar? Tem, mas lembra, na hora de fazer a adaptação, no que ele consegue. Então, estipular coisas que ele realmente vai conseguir. Né? Eu nunca vi em lugar nenhum escrito, né, que professor, quando está trabalhando com deficiente intelectual, é obrigado a fazer com que ele aprenda aquele conteúdo. Se não for funcional para ele, se não tiver significado para ele, não precisa, tá? Não precisa de verdade. Então, tira isso de vocês. Lembra que a gente falou bastante sobre isso. Tira essa agonia de vocês quererem colocar todo o conteúdo para aquele aluno. Não é necessário. O que é necessário? Vocês apresentarem sim, porque quando a gente ouve, quando a gente vivencia, quando a gente toca as coisas, a gente aprende. Ele vai aprender tudo que a gente quer? Não. Ele vai aprender o que ele consegue. Então, guarda bem isso para vocês não ficarem agoniados com relação a querer passar tanto conteúdo. Durante as atividades dos componentes, vocês vão perceber que muitas vezes não se usa nem o conteúdo. O que a intenção não é o conteúdo. Eu uso o conteúdo para chegar num objetivo. Então, eu apresento o mesmo conteúdo, mas a maneira que eu apresento, o que eu vou cobrar daquilo, não é o conteúdo. Né? O objetivo não é esse, não é o conteúdo dele. Ele precisa estar perto, claro, toda vez que ele ouve, que ele toca, que ele enxerga, ele aprende alguma coisa. Né? Então, ele precisa estar em contato com o mesmo assunto dos demais? Sim.
Lembrando, não somos alfabetizadores e não é nossa função fazer esse processo de alfabetização, principalmente os professores de português. Vocês não precisam e não devem fazer, tá? Vocês precisam trabalhar da maneira a qual esse aluno consiga entender. Entender, às vezes, o próprio nome, o nome de um ônibus. Isso é importante. Isso é importante para ele. Agora, saber regras gramaticais, tudo sobre a literatura brasileira, portuguesa, não precisa. Ele não precisa disso. A função da gente trabalhar com um aluno especial na sala de aula é fazer com que ele se desenvolva para ter a autonomia necessária para a sobrevivência. É essa função nossa com o aluno na escola regular, tá? Então, voltando, não foquem no que eles não conseguem. Vocês não vão conseguir, não tem mágica para melhorar isso de um dia para o outro. É um processo imenso, tá? De aprendizagem que eles passam num ritmo extremamente lento. Então, não foquem em alfabetização, não façam isso. Façam o quê? Usem. Eles têm muita habilidade para desenho, eles têm várias habilidades para se expressar, né? Através do oral. Então, usem exatamente essas coisas para vocês partirem de pensar numa adaptação, para vocês poderem ter retorno. E retorno dentro daquele objetivo que vocês elencaram para ele. Gente, vocês me parem qualquer coisa, tá bom? Senão, como diz, eu desembesto a falar, eu não paro mais. Então, ó, quem que vai elaborar essas adequações curriculares? Todos os professores dos componentes curriculares. Não é só o de português e matemática que sempre fica em cima de vocês. São todos, educação física, arte, toda a parte de ciências da natureza, toda a parte de ciências humanas. Então, todos os professores têm que fazer isso. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue fazer o desenvolvimento desse aluno. Então, como que vocês podem estar fazendo? Lembra, o melhor ganho que vocês têm para conhecer o aluno é entre vocês mesmos, professores. Vocês percebem cada um de um jeito o aluno. Se vocês trocam essa informação, é muito importante, porque uma prática de um ajuda a prática do outro, né, dentro do outro componente. Então, a troca é importante entre vocês. Se vocês tiverem sala de recurso, provavelmente, quem tem na escola sala de recurso, o aluno que é DI está sendo atendido ali, tá? Não que não tenha das outras. Quem não tem, tem muito aluno que não é daquela unidade escolar onde está a sala de recurso, mas ele vai até a sala de recurso para ser atendido. Então, se vocês não sabem se ele é atendido ou não, o coordenador sabe se ele está sendo atendido. Procura perguntar sobre esse aluno. Esse aluno está com atendimento especializado? Então, quem é o professor que está atendendo ele? Se o coordenador não souber, ele vai me perguntar. Né? Se eu não lembrar, porque são vários, eu posso perguntar para os professores, porque às vezes ele está na sala, mas não está frequentando. A gente normalmente tira esses alunos, mas a gente tem como trazer essa informação para vocês. E se ele não tiver, quem que vai me ajudar? O professor da sala de recursos não conhece ele. Lembra que esse professor que trabalha em sala de recurso com esses deficientes conhecem eles muito bem. Então, eles podem dar dicas imensas. Oi? Viu? O professor João Manuel colocou no YouTube a seguinte frase: penso que a mudança começa com o olhar, com a nomenclatura. Não são deficientes, mas sim portadores de necessidades especiais. É o contrário. Beleza? Desculpa, mas é o contrário. Atrapalhar. Como que é o nome dele? Como que é o nome do professor, Josafá? Professor João Manuel. Tá. Então, professor João Manuel, é o contrário do que o senhor está pensando. É deficiente sim e não portador. Por exemplo, eu sou portadora de uma bolsa, né? E amanhã eu não sou mais portadora dessa bolsa. Por isso que ficou deficiente. A nomenclatura é deficiente sim que se usa. Espero ter esclarecido isso. Então, voltando aqui, ó, vocês podem contar com
a professora da sala de recurso para auxiliar vocês. Então, não é ela que faz. Ela não sabe o componente curricular seu, tá? O que ela sabe, dentro da especialização dela, todas as características de um DI, como intervir com ele. É isso que ela sabe. O conteúdo, o componente é teu. Então, ela não tem como ela fazer a adaptação. Ela tem como mostrar para você, ó, isso dá certo. Ó, isso ele é capaz de fazer. Então, é importante que, se vocês têm aluno em sala de recursos, que vocês entrem em contato com ela, com as professoras, na verdade, para poder fazer o quê? Para poder fazer uma troca com relação à percepção de como ele aprende, né? Como que você pode, se aquilo que você está pensando para ele vai ser possível para ele fazer, porque no início a gente erra muito na hora de fazer as adaptações. A gente não consegue atingir o aluno, ou está muito baixo para ele. Tem os dois extremos, acontecem sim, tá? Ou se não tem essa professora, quem que pode estar ajudando? Vocês, entre vocês, eu posso ajudar sempre que vocês solicitarem, né? Eu posso estar ajudando, desde que vocês me contextualizem de quem é o aluno, porque não, como dito, não tem receita. Eu preciso também entender as características do aluno. Então, às vezes são chamadas lá, esse aluno tal, tal. Então, mas me passa como ele é, como é o comportamento, como que ele se dá com a aprendizagem. Eu preciso entender quem é ele para poder ajudar vocês também, tá? Estou à disposição sempre que vocês quiserem. É só chamar, pode ser pessoalmente, pode ser em ATPC, pode ser por e-mail, pelo jeito que vocês quiserem. Só pedir para o coordenador meu contato que ele tem. Outra pessoa que pode estar ajudando vocês também é o próprio coordenador, porque talvez vocês peguem esse aluno este ano, mas o ano passado ele já foi de outro professor. Então, ele já escutou algumas coisas com relação àquele aluno. Então, ele também pode trazer informação para vocês. Inclusive, pode dar até dicas de como vocês podem estar trabalhando, né? Então, na verdade, é um processo imenso para fazer adaptação, mas se não partir do aluno, vocês não conseguem atingir. Então, para isso, a gente tem que conhecer ele. Vamos procurar por onde. Qual é a melhor maneira que eu tenho de entender melhor esse aluno? Além da minha própria avaliação, da minha própria observação. Então, como sempre disse, o professor conhece o público que tem em sala de aula. Eu vou por mim mesma, eu não sei dar aula numa turma a qual eu não conheço essa turma. Então, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei como eles aprendem melhor. Então, se eu não tiver essa visão de como é minha turma, eu não consigo sair do lugar. E com o aluno da educação especial tem que ser, como diz só, o objetivo da educação especial é ver o aluno junto como ele aprende. Se vocês não fizerem esse olhar diferenciado, essa avaliação diferenciada com relação a esse aluno, vocês também não vão conseguir fazer uma adequação curricular que atinja ele. E Eliandra, posso fazer uma pergunta? Claro, Ju. Professora Isadora, que está perguntando. Gostaria de fazer uma pergunta. Como não desanimar o aluno com DI quando ele vê que o que ele faz é diferente dos outros alunos? Porque muitas vezes vemos que esses alunos têm vergonha de mostrar aos outros que não sabem. Sim, esse é um preparo, viu? Como que é o nome dela, Isadora, né? Isso, professora Isadora. Professora Isadora, já tive assim, experiência na prática mesmo, tá? De você chegar, conversar, como eu disse para vocês da outra vez, ele é um aluno DI. Ele só tem alguns problemas com relação à aprendizagem, mas ele é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa como qualquer outra. Então, se ele perceber que você realmente está ali empenhada em ajudá-lo e mostrar, e você falar para ele que ele vai começar daquele ponto que é um pouco diferente dos demais, para que ele chegue nos demais, ele aceita sim. A não ser que ele seja muito rebelde, que não é o caso de um deficiente intelectual. Não, eu nunca vi, pelo menos, isso, né? Tem aluno que tem dificuldade, que a gente acha, na verdade, está até, às vezes, com laudo errado, como DI, que a gente tenta mudar as atividades e eles realmente não aceitam.
Mas eu acho que é um processo de... Eu acho, não, até acredito mesmo, já vi acontecer isso, de chegar, é um processo de construir um vínculo com ele, para ele se sentir confortável, deixar que ele mostre para a sala o que ele é capaz de fazer, tá? Ele pode não estar usando as mesmas coisas, né? Hoje eu procurei usar as mesmas coisas do caderno para vocês não terem essa dificuldade também com relação ao aluno, né? Mas ele se sente confortável, sim. Ele gosta, na verdade, da atenção. Ele se sente incluído ali. Então, se você tiver muito problema com relação a isso, você pode estar usando o mesmo material, só que lembra, com a visão diferente, com o objetivo diferente. Mas são raros os alunos que não querem de jeito nenhum coisa diferente. Tem uns que são mais avançadinhos que realmente não querem. Mas esses já são bem amparados, às vezes tem muitos deles que fazem coisas além de sala de recurso, tem outros terapeutas. Esses daí existem na rede, inclusive nossa, né? Como eu disse para vocês da outra vez, tivemos que fazer um caderno com a capa igual, que ele queria ser igual. Ele se percebeu e ele queria ser igual. Então, é muito do próprio aluno, mas se ele se sentir diferente, vocês podem estar usando a mesma coisa do caderno, só que de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente e com um objetivo diferente. Eu não posso ter o mesmo objetivo que eu tenho para os demais alunos. Eu tenho que focar num objetivo para ele. Como quando eu for preparar a aula, eu vou pensar assim, hoje eu não vou levar nada diferente, eu vou usar a mesma coisa do caderno. Só que eu vou ter um olhar e elencar os objetivos que eu quero dele daquela atividade que eu vou aplicar na sala. Tá? Então você pode usar a mesma coisa. Mas o processo de vínculo com o aluno é muito importante também. E ele vai aceitar. Se ele formar um vínculo com você, professor, que ele vê que você está preocupado com ele, que você está querendo ajudá-lo a aprender melhor, e deixar ele só é DI, deixar ele consciente de que você está trocando atividade para que ele consiga fazer. Tem aluno, até as professoras da sala de recursos podem até me falar, professora, eu não vou fazer aquilo que a professora deu, a hora que eu voltar eu faço junto com você, porque aquela eu não consigo fazer. Eles mesmos falam que não conseguem. Tá? Então, a professora dá aquela lá, eu não consigo fazer, não. Eles relatam isso. Né? Então, se mudar, talvez ele consiga. E ele vai se sentir melhor com isso. Mas se não quiser a mudança, vocês podem vocês mudarem o objetivo daquela mesma atividade que está ali. Será que eu respondi ela, Ju? Respondeu sim, Elianda, obrigada. Qualquer coisa vocês avisem, tá bom? Tá joia, obrigada. Então, de novo, quem pode ajudá-los? Vocês mesmos, entre vocês, né? A troca de experiência entre vocês. Eu posso ajudar, sim, quando vocês precisarem. As professoras da sala de recursos têm um entendimento imenso com relação a isso, então também pode estar ajudando, mas o que vocês têm que lembrar é que cada um é um, não dá para fazer a mesma atividade, ter os mesmos objetivos entre todos os alunos deficientes, mesmo que estejam na mesma sala de aula. Tem que pensar e estudar cada um deles. Agora chega de falar, né? Vamos entrar um pouquinho nos componentes curriculares? Eu não coloquei, porque ia ficar muitos slides, na verdade, e a intenção não era essa hoje. A intenção é que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês tirem dúvidas, tá? Eu não coloquei, mas assim, para fazer essas atividades, eu pensei nas características dos alunos que eu tenho contato, que eu conheço. Então, vai ter atividade aqui, vai ter dentro de componente que está de 6º ano, tem atividade com um aluno bem abaixo, tem aluno já mais ou menos encaminhado e tem aluno um pouco mais evoluído de 6º ano. Tem aluno, eu pensei em coisas do ensino médio também, eu foquei mais no fundamental, por quê? Porque é onde a gente tem mais público, tá?
Não daria tempo também de vocês interagirem comigo, se vocês quiserem, é claro. E a gente pode até pensar em fazer uma só de médio depois, se vocês acharem necessário, tá? Então, eu não coloquei as características para não ficar muita coisa aqui. Então, não foi da minha cabeça, não foi do além. Eu pensei naquele aluno, eu lembrei de todas as características dele, tá? Para eu poder estar montando e ver quais as necessidades que eu tinha que trabalhar com ele. Então, ele saiu, não saiu do além isso aqui, saiu do que o aluno é. Então, a situação de aprendizagem do 6º ano para língua portuguesa, a habilidade que ela traz é produzir textos. Eu sei que esse aluno não vai conseguir produzir texto. Então, o que eu tive que fazer? Com a ajuda da Milene, nós olhamos uma outra habilidade, né, para que ele conseguisse atingir. Então, ao invés de produzir textos, comparar com a ajuda do professor. Então, eu troquei a habilidade porque essa é adequada para ele. Da mesma atividade que eu vou dar para o aluno no ensino dito normal ou neurotípico, que a gente chama, tá? São as mesmas atividades, porém com linguagem diferente e com uma habilidade, a habilidade que eu vou cobrar dele ali não é mais produzir, e sim fazer a comparação. Então, para ele é uma habilidade possível. Nisso, o que eu fiz? Depois que eu mexi, pensei, analisei essa habilidade, vi que não dava para ele, elenquei outra habilidade para trabalhar aquela situação. E o que eu fiz? Peguei, vamos pensar aqui no que agora? Nos objetivos. Os objetivos possíveis deles estarem atingindo. Não adianta eu pensar no meu aluno, lembrar dele, lembrar das características que ele tem e não elencar objetivos possíveis dele atingir. Se eu colocar assim, trazer a alfabetização para ele, isso eu vou atingir? Né? Alfabetizar o aluno, eu não vou atingir. Então, eu vou pôr objetivos coerentes àquele aluno. Aí eu preciso lembrar um pouco das dificuldades que ele tem, né? Do que ele traz, na verdade, de dificuldade. Então, para elencar os objetivos, eu também tenho que fazer o link nisso aí. Mas aí para fazer a atividade, eu parto não do que ele não sabe, e sim do que ele sabe. Vai ter coisa aqui que vocês vão ver que está igualzinha do caderno. Se vocês ainda tiverem a possibilidade de estar com o caderno do aluno perto, realmente vocês vão ver que são até as mesmas figuras, tá? Que foram pegas. A atividade lá para o aluno, tá? Para ele fazer o link do que cada um dessas imagens aqui, ó, do que elas fazem, qual é a função delas. Qual é a função disso aqui? É voar. Então, o que eu pensei na hora do aluno, para ele poder fazer essa associação do que essas imagens trazem? É pegar animal. Animal, para um aluno de 6º ano, é uma coisa muito fácil de trabalhar. Eles gostam, né? Eles têm afinidade, eles conhecem os animais. Então, eu peguei um animalzinho e fiz o quê? Ele tem que fazer um xizinho na onde? Na mesma função motora, né? Como ele se locomove com relação ao quê? A voar. Então, o beija-flor, ele vai voar, a abelha vai voar. Ele tem que fazer o xizinho nos animais que usam o voo como sistema de locomoção. Então, é uma associação fácil dele estar compreendendo qual é a função dessas imagens, qual é a função que elas desempenham, que é o quê? O voar. Então, é simples, é diferente, vamos dizer, do caderno? Não, você precisa fazer isso aqui na hora, se você não levar as figuras dos animais? Não, na hora você fala assim, ó, compara, o que esses daqui fazem? Né? Qual que é a função deles? É andar? É nadar? Dá dica para ele, né?
se vocês não conseguirem levar a imagem naquele momento, porque não deu tempo de vocês, mesmo preparando todas as atividades, não deu tempo de vocês selecionarem, de vocês pegarem uma revista e levar, ou pegar a imagem em si, não deu tempo de fazer isso, usa o mesmo caderno, só que direciona, ajuda, dá apoio. Você pode não estar dando apoio visual, mas você está dando apoio auditivo para ele. Então, fazendo com que ele construa o raciocínio. Tá? Isso que é importante. Vocês me parem, tá bom? Se vocês quiserem. Outra atividade que tem, atividade, né, que está dentro dessa parte, da atividade 1, é colocar, tá perguntando lá, se eu não me engano, devia ter deixado o caderno comigo aqui, né? Tá perguntando que época, na verdade, que foram confeccionados esses objetos, vamos dizer assim. Então, atual ou antigo? Então, eu dei para ele isso e coloquei coisas iguais, tá? Só que mais modernas, para eles poderem fazer associação, porque o aluno DI, ele tem uma dificuldade imensa com relação à temporalidade. Então, ele passado, presente, futuro, é muito complicado para ele entender. Então, como que eu posso estar ensinando e falando para ele de fazer, desculpa, eu esqueci de falar isso. Não adianta fazer a adaptação se eu não der apoio. Ele, por si só, eu vou lá, faço a adaptação e dou na mesa dele, ele também não vai fazer. Ele vai, principalmente se é suano, ele vai precisar de intervenção, de comandas. Então, qual é a maior intervenção que o professor vai ter que fazer? A leitura, tá? Então, vocês vão ter que, além de fazer a atividade, tem que ter amparo com relação a, pelo menos, as comandas. Tem aluno que, se você der isso aqui para ele, falar, faz a ligação aqui, ele vai olhar para a tua cara e não vai fazer. Ele não sabe o que é atual, o que é antigo. Então, como que eu faço isso? Eu pego e falo, o que é o atual? É o hoje, é como você é hoje. Usei ele mesmo como exemplo. Como que você é hoje. E o antigo? O antigo é quando você era pequenininho, lá atrás. Ou antigo é quando sua avó era pequena. Então, eu uso coisas que ele consegue fazer a associação para trazer ele para o momento que eu quero de agora. Então, eu tenho que explicar para ele o que é atual, o que é antigo, porque se eu der uma atividade dessa sem contextualizar para ele também não vai fazer. E ele, por condições visuais, que isso é uma coisa que precisa ser feito bastante com o sexto ano, é fazer com que eles aprendam a fazer leitura de imagem. É importante que eles façam isso. O nosso mundo inteiro trabalha com imagem. Então, é importante localizá-lo com relação a isso, tá? E começa, infelizmente, a gente deveria começar lá embaixo na base. Só que nós pegamos o aluno no sexto ano, então a gente pode começar a fazer com ele. Até o terceiro, com certeza, ele vai estar melhor. Então, explorem bastante as imagens, dê bastante apoio visual para eles, né? Porque que nem a área de ciências da natureza, matemática, a gente tem bastante coisa mais concreta que eles possam estar fazendo. Agora, a área de linguagens, ela não pode, é difícil a gente conseguir uma coisa mais concreta. Então, o que se usa? Muito visual, filme, né? A gente pode trabalhar bastante com isso, fazer com que eles aprendam de uma maneira diferente do outro, usando as mesmas coisas. Se você dá um filme para a sala, contextualiza ele, tenta mostrar para ele o foco daquilo ali, né? O que é importante daquilo. Então, voltando aqui, tem que ensinar para ele o que é atual, o que é antigo. Né? Se vocês quiserem modificar novo e velho, né? Vocês podem colocar qualquer palavra com relação ao que vocês podem estar explicando. Como eu disse, é um exemplo só, tá? Nessa terceira da atividade 1, estava perguntando quem era o quê? Quem criou esses objetos. Então, durante a aula, automaticamente, já ter se falado sobre o Leonardo da Vinci, sobre Santos Dumont. Então, procurei fazer o quê? Coloquei pessoas, nome de pessoas totalmente diferentes,
Pitágoras, Newton. Então, esses nomes eles não escutaram durante a explicação do professor. Ele vai conseguir fazer uma melhor associação a isso. Se eles não conseguirem mesmo assim, tem lá no caderno, né? Tem no caderno quem fez cada um desses objetos. Eles podem estar procurando, vocês podem direcioná-los a procurar isso daí, para ele poder mostrar para você que ele está fazendo a associação do que você está falando e do que tem no caderno. Então, é uma maneira diferente. Lá está perguntando para a habilidade era o quê? Produção escrita, não é? Então, lá está para ele escrever o nome da pessoa. Aqui é só para ele fazer um X. E com uma linguagem muito objetiva, bem clara, simplificada, tá? Então, é um X em lugar de escrever. Se vocês acharem por conveniente fazer o treino de escrita, vocês podem pedir para que ele faça o X e embaixo ainda pedir para ele copiar o nome. Também é uma ajuda, sim, é uma ajuda para ele. Ele está fazendo treino de escrita. Ele pode até não estar sabendo o que significa o que ele está escrevendo, mas a coordenação, o desenho da letra está ajudando. Hoje ele pode não saber o que significa a letra L, E, mas amanhã isso vai ser bom para ele, né? Lembra que o tempo de aprendizagem dele é mais lento e tudo que eu puder contribuir durante a minha aula, durante a aplicação de atividades adaptadas para ele, isso vai ter efeito a longo prazo nele. Então é importante que seja oferecido. Então, como eu disse, vocês podem, dentro dessa mesma ideia que eu tive, trocar muitas coisas ainda, né? Pode, se for um aluno um pouco mais trabalhado, que já vem mais trabalhado, um pouco, assim, na prefeitura, às vezes eles participaram de sala de recurso, então eles já vêm com um trabalho sendo feito junto ao sexto ano, vocês podem, em vez de dar as alternativas, pedir para eles localizarem no texto. Mas como? Vai lá no texto e sublinha, deixa destacado os nomes das pessoas. Fazer com que ele tente fazer essa associação. Também pode ser feito? Também pode ser feito. No caso desse aluno que eu pensei, ele não conseguiria. Então, o que eu fiz? Dei alternativa para ele, de nomes totalmente diferentes que ele não ouviu e nome exatamente do que ele ouviu. Então, ele teria condições de fazer assim. Uma coisa importante, peguei na atividade 2, ela traz produção escrita total, uma pesquisa, é um texto, se eu não me engano, é um texto sobre Santos Dumont e depois uma gama de perguntas com relação àquele texto. Ele é um aluno que não sabe ler. Então, como que ele vai interagir e fazer essa atividade? Essa atividade está diferente. Então, eu peguei a foto do objeto e da pessoa, pensei num quebra-cabeça para ele, simples, porque é isso que ele consegue fazer, só que eu não vou dar pronto, eu dou a figura tracejada, peço para que ele recorte, a não ser que ele tenha alguma comorbidade com relação à parte física, aí eu dou cortado. Senão eu peço para que ele recorte, misture tudo e separe. Vocês viram que tem duas figuras? É para misturar mesmo, para que ele tenha um tempo de separação, tá? De encaixar, porque eu estou trabalhando a construção do raciocínio lógico dele. Uma coisa super tranquila para a gente fazer e importantíssima para ele. Tá? Então, aqui não tem a ver com o conteúdo. Usei coisas do caderno? Usei. Então, isso vai estar ajudando ele a entender, ver quem é? Vai. E estou trabalhando o que ele precisa, que é a construção de raciocínio. Né? Essa habilidade é importantíssima para ele. São pré-requisitos para ele ir além do que ele está. A atividade 3 é igualzinha. Eu peguei do caderno e colei aqui, tá? É igualzinha. Ele tem, como disse, se ele não tiver comprometimento físico com relação à parte motora das mãos,
ele pode estar fazendo. Ele não vai precisar de intervenção nenhuma aqui? Vai. A adaptação é fazer o quê? Fazer a leitura para ele, porque ele pode, mesmo com a setinha aqui, ó, indicando o que ele tem que fazer, ele pode não estar entendendo, inclusive, essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele pode vir dessa para essa. Então, o direcionamento, a adaptação é só a direção que vocês vão ensinar para ele. Nessa aqui, tá? Acho que foram só. As outras atividades propostas para essa situação são muito complexas para esse aluno que eu pensei. Então, não teria como fazer. E todas essas daqui, durante o que eu tô trabalhando com os demais, o tempo que ele vai levar para fazer é o mesmo tempo que os outros vão levar para fazer todas do caderno, que está propondo no caderno. Então, eu levei em consideração o tempo, eu levei em consideração a linguagem que ele consegue entender, os apoios que eu preciso estar dando para ele. E vocês podem ver que eu não trabalhei conteúdo. Eu trabalhei outras coisas. Não era a minha intenção o conteúdo. Usei as coisas do conteúdo que eu estou trabalhando, do tema que eu estou trabalhando com relação aos outros alunos, porém com um foco totalmente diferente. Por isso que eu falei que dá para a gente usar a coisa do caderno, tá? Sem ter que ficar inventando coisas, né? Sem ter que ficar levando milhões de coisas diferentes, porém com um objetivo diferente, com um olhar diferente com relação a cada uma das atividades propostas no caderno para o aluno. Tá? Lembrando realmente do que ele é, o que ele consegue e como ele consegue aprender. Eu uso as mesmas atividades com uma intenção diferente, para eu poder chegar num objetivo diferente. Aí eu vou entrar assim também, ó, quando eu vou elencar um objetivo coerente a ele, que é possível dele fazer, eu já vou dar um direcionamento com relação ao processo de aprendizagem e o processo de avaliação. E eu vou dar uma diquinha básica para vocês, principalmente com os alunos do fundamental. Cada atividade adaptada que você ofereça para ele, com aquele objetivo coerente, já faça avaliação. Porque eles têm alguns, não são todos, alguns têm uma memória de execução muito, muito limitada. E o que acontece? Eu dei uma atividade hoje, principalmente português, né? Que tem aula praticamente semana inteira. Eu dei na segunda-feira. Eu vou cobrar essa mesma atividade com esse mesmo objetivo na quinta-feira, talvez ele não consiga fazer. Então, ó, a intervenção tem que ser naquele momento. Ele conseguiu fazer? Ele não conseguiu fazer? Então, se ele não conseguiu, vou ter que trocar o tipo de atividade, vou ter que trocar meu objetivo. Então, tenho que pensar no que vai acontecer. Faça a avaliação naquele momento, para que no final de todo um processo, você consiga dar um conceito coerente para ele, tá? Coerente de verdade, que ele mereça. E que vocês tenham elencado, chegou naquele objetivo, nossa, que legal. Então, ele merece esse conceito. Ou, ó, eu fiz tudo, estava adequado para ele não quis fazer. Aí você pensa no porquê. Por que ele não quis fazer? Porque ele não quis mesmo ou porque ele não conseguiu entender? Você achou que estava adequado e não estava. Então, tem todo esse processo de pensamento também. Então, se vocês fizerem a atividade adaptada, procurem avaliar exatamente no dia. A não ser que vocês percebam que o aluno dá para ser levado mais um tempo, que o processo de memória dele não é tão alterado assim, aí vocês podem até ir levando para semanal, quinzenal, mas uma dica importante é vocês fazerem isso. E aí, que eu faço? Eu uso o próprio caderno do aluno para escrever? Não, pode pegar um campo do diário lá atrás, onde tem observação, e coloca controle de atividades do aluno tal, né? Vai colocando, vai dando suas percepções com relação a isso.
complicado tudo isso ao mesmo tempo, com todos aqueles alunos do sexto ano correndo, gritando, né? Então, façam isso quando os outros estiverem fazendo as atividades. Né? Usem esse tempo deles estarem fazendo as atividades para vocês fazerem essas anotações e percepções com relação ao aluno, inclusive as intervenções. Agora a gente vai passar para a parte de língua. Tem alguma dúvida? Posso ir para frente? Pode sim, Eliandra. Tá, agora a gente vai passar para a língua portuguesa, mas lá do médio, tá? Então, foi uma atividade da segunda série de ensino médio. A habilidade era inferir o sentido das palavras. Daí, para ele, é complicado fazer isso, mesmo estando no ensino médio. Tá? Então, foi trocada também a habilidade, em vez de ferir, colocamos interpretar imagens. Então, a parte de literatura, essa situação no caderno é só texto, não tem nenhuma imagem, né? É só texto. Ele vai conseguir fazer? Ele não está. Esse aqui, quando eu pensei nele, ele conhece. Ele sabe escrever o nome dele, ele sabe escrever palavras, chega a formar um pouquinho de frases, assim, frases bem simples e curtas, tá? Então, ele consegue algumas coisas com relação à escrita, porém ainda muito pouco, né? Mesmo estando no segundo ano, foi o limite que ele chegou. Então, ele está muito bem, perto do que a gente recebeu ele, né? Então, eu tive que trocar a habilidade e aí que eu fiz? Elenquei de novo os objetivos que são possíveis para ele, né? Ainda vou continuar, mesmo no ensino médio, ampliando a percepção visual dele. Para quê? Para estimular ele a ter leitura de mundo. Isso é importante para o aluno. Então, a intenção, o objetivo que eu tenho, ele tem que visar o desenvolvimento desse aluno para ele estar lá fora, né? Não só ali na escola, mas lá fora, sendo capaz de ter uma certa autonomia. Então, elencado, como dito lá na atividade, era somente leitura. São trechos de texto, né, de textos literários, para que o aluno faça a inferência, para que ele responda algumas questões com relação a isso. Então, para esse aluno, os textos é muito complicado. O que foi pensado? Vamos primeiro fazer o quê? Fazer com que ele faça a associação das obras literárias. Então, peguei algumas figuras que estão de acordo com as obras literárias e outras totalmente diferentes, para que ele faça o quê? Separe isso. Para ele poder separar, é um processo enorme. Primeiro, ele tem que fazer a associação do que ele ouviu na sala de aula, das apresentações que vocês fizeram com relação às obras, ele fazer a associação daquela que você mostrou, daquela que você projetou, daquela que você falou, com o que ele está vendo na atividade. Então, ele vai fazer essa associação, é um tempo enorme que ele demora para fazer, tá? E é difícil para ele fazer, para a gente é muito fácil. Eu bato o olho aqui, eu já sei exatamente quais as figuras que eu tenho que recortar e colar no quadro, mas para ele não é. Então, ele vai demorar um certo tempo, ele vai questionar o porquê do livro não estar lá. Ele pode questionar isso para vocês, né? Por que esse livro não está ali? O livro também não é do romantismo? Por que não? Porque ele vai associar isso. São livros, então ele pode querer colocar aquela lá. Então, as intervenções que eu vou falar para ele, conversar com ele, é direcioná-lo à obra do romantismo. Então, eu tenho que fazer intervenção mesmo assim com ele. Assim como o sexto ano, o ensino médio também preciso. Aqui, ó, o que eu pensei. De novo, ele não vai fazer aquela leitura, mas ele pode estar fazendo a leitura da capa. É importante, senso de localização. Então, é importante, ele vai marcar um X no nome do livro. Então, onde que está o nome do livro? Quem é o autor? Aqui eu coloquei até a editora para ele fazer a associação. Né? Qual editora? Né?
Então, é importante qual é o assunto desse livro. Está falando sobre o quê? Então, ele está fazendo a interpretação dessa obra, só que de uma maneira diferente. A mesma coisa aqui já tem uma inferência um pouco maior. Nem eu enxergo essa edição aqui, mas tudo bem. Marque um X no nome do autor, né? O livro é sobre uma pessoa, o quê? Negra, japonesa, índia. É para fazer associações, tá? Então, é importante que ele tenha um apoio e desse apoio eu posso explorar. Então, eu estou explorando a leitura somente da capa do livro. Eu estou ajudando ele no senso de localização, que isso também é difícil. A gente ensina isso lá, acho que no segundo ano, se eu não me engano. Não é, Juliana? Já no segundo ano já ensina? Nem lembro mais. É isso. E aqui ele está no segundo do ensino médio. Ainda estou tendo que ele fazer isso, tá? Fazer ele aprender esse senso de localização. Ele tem problema com relação a tempo, espaço temporal. Então, a parte espacial para ele também é difícil. Muitas vezes ele não sabe sair da escola e ir a 3 quarteirões para a casa dele. Ele pode se perder, em vez de ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Então, o espaçamento, né, o que tem, as informações, tem que ser trabalhada também. É essa intencionalidade com relação a isso. É ele saber o conteúdo? Eu vou trazer sem querer. Eu vou trazer o conteúdo para ele sem querer, o tema que eu estou trabalhando. Ele vai guardar alguma coisa, tá? Aqui, mais elaborado ainda. Então, pega o quê? Peguei um pouquinho sobre um resumo, na verdade, sobre Iracema. Ele pode ser que não consiga ler todo o texto, mas ele consegue algumas palavras. Então, gente, como eu disse, eu não sou da área, nem sei se eu peguei exatamente as palavras-chave do texto. Então, eu procurei pegar as palavras-chave do texto. Para quê? Para que ele vá depois lá no caça-palavras. Então, ele vai fazer essa associação de transportar essa palavra para o caça-palavra. Isso é uma coisa importante para fazer para ele. Esse raciocínio é importante ser criado. Então, eu peguei um pedacinho só, um resumo, bem resumo, do que estava falando aquela obra, para que ele tenha esse conhecimento, e estou dando uma atividade que vai estimular o raciocínio dele também. Então, tem uma intenção isso, né? Não é procurar por procurar no caça-palavra. Então, eu peguei uma coisa contextualizada, que eu estou trabalhando em sala de aula. Eu posso dar até para os outros isso aqui. Eu não estou dando nenhuma coisa diferente. Só que o tempo que eu vou usar para dar para ele é maior. O tempo para ele executar essa ação é maior. Eu posso ou não posso estar oferecendo isso também para o meu aluno que não é DI? Posso sim, e ele não vai estar fazendo daí coisa diferente. Então, como um sistema, vamos dizer, de reforço, né, para os alunos que não têm DI, principalmente os que têm um pouco mais de dificuldade com relação à compreensão. Então, é uma ajuda? É uma ajuda. Uma recuperação, eu posso estar dando essa atividade também. Essa daqui foi um caça-palavra, certo? Então, foi o quê? Foi dado texto, contextualizou ele sobre aquela obra e foi pedido para fazer uma transposição através do caça-palavra. Essa daqui é o mesmo sentido, tá? Então, eu coloquei o apoio visual da capa do livro, coloquei também um resumo. Vocês podem reparar que eu estou usando também, o tipo de letra que eu estou usando, porque é isso que eles conseguem enxergar. A cursiva normalmente é difícil para eles. Então, ela toda em maiúsculo, em caixa alta, é mais fácil para ele fazer leitura também. Então, é uma outra coisa que eu preciso pensar, no tipo de letra, tá? Eu coloquei também um pequeno resumo desse livro,
procurei selecionar as palavras-chave importantes, que eu também realmente não sei se está exatamente as mais expressivas, e pedi para que ele escreva essas palavras. Então tem um grau um pouco maior ainda, tá? Para ele, porque a escrita dele também é difícil. Então eu estou também trabalhando a escrita dele. Esse aluno teria condições separadamente, não Manuel Antônio de Almeida, mas Manuel ele consegue ler, Almeida, Antônio, ele consegue ler, tá? Talvez não inteiro a frase, filho de uma pisadela de um beliscão. Talvez ele nem entenda a frase inteira, mas palavra por palavra ele consegue entender o que ele está escrevendo. Esse especificamente. Então foi para ele pensado nele. Então ele consegue executar essa ação. E eu estou estimulando ele a entender sobre a obra, né, a procurar as palavras e estou estimulando a escrita dele. Que ele tem que produzir. A intenção nossa é que ele produza. Então, para que ele produza, eu adapto o currículo e as atividades para ele. Acho que de língua portuguesa foi só. Se alguém quiser fazer algum comentário. Tá tudo tranquilo? Então, vou passar para o do inglês. Também é para um aluno de 6º ano, tá? Quando foi olhada a habilidade, julgamos que a habilidade pode ser a mesma. Só que quem eu mudei? Os objetivos. Eu mudei os objetivos com relação àquela situação de aprendizagem. Foi a atividade 6. O caderno inteiro está falando de animais, tá? Então, lá é todo inglês. Ele não vai ter essa condição. O português já é difícil para ele, imagina o inglês. Então, a primeira adaptação com relação a isso foi mudar a linguagem. Eu coloquei tudo em português. Só que também oferece a escrita. Nem sei se vocês usam exatamente essas escritas. As palavras eu uso mais essa daqui, né? Depende da pessoa. Não sei quais que o professor de inglês está usando. Então, oferece a escrita no português e traga a escrita no inglês. Porque ele vai aprender todas? Não, mas alguma coisa pode ser que guarde. Lá no caderno do aluno, está pedindo para que o aluno olhe as imagens, essas duas figuras mesmo, e que eles descrevam o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? O que eles veem naquela imagem? É isso que está perguntando. Eu estou perguntando a mesma coisa aqui. Ó, marque um X no. Ai, perdão. Marque um X no que você vê na imagem. Então, eu estou perguntando exatamente a mesma coisa. Só que em vez de pedir para ele escrever, o que eu estou pedindo? Estou pedindo para ele marcar um X. E estou dando o apoio visual da escrita, tanto no português quanto no inglês. Então, algumas coisas pode ser que eles guardem. Eles gostam muito de música. E eles ouvem música em inglês. E eles, às vezes, têm até a pronúncia melhor do que a nossa. Né? Por escutar bastante. Então, algumas palavras podem começar o quê? Entrar no vocabulário dele, aumentar esse vocabulário dele, que é importante. E é um dos meus objetivos. Né? E eu estou proporcionando atividades adaptadas que vão trazer isso para ele. A mesma coisa na A e na B? Sim, a mesma coisa. Né? Tenho que marcar um X no que eu estou interpretando dessa figura. E são bem objetivas, isso que tem que ficar bem claro. A objetividade, a simplicidade e a objetividade tem que assim, estar presente o momento todo nas adaptações. Não procurem não fazer coisas que eles têm que inferir, porque eles não conseguem fazer, mesmo com muita ajuda. Eles não conseguem dar retorno. Lá, na atividade do aluno, é para ele descrever se é um ser vivo, se não é. Eu vou construir. Mais para frente tem outra atividade que vai levar ele a colocar se é ser vivo ou não. Mas aqui eu também pedi para fazer associação, se é quente ou se é frio. Então são mais 2 palavras que vai entrar no repertório dele. E ele vai conseguir, pela imagem, colocar qual que é mais quente, qual que é mais frio. E vai fazer o quê? Vai fazer associação, tá?
Coisa que ele consegue fazer? Consegue. Aqui já entra com uma complexidade um pouco maior ainda. Então, eu vou colocar ser vivo, ser não vivo. Ou lá tá como, acho que ser que não tem vida, uma coisa assim. Mas então, eu tenho que separar o que é ser vivo do que não é ser vivo. Eu ofereço a legenda para ele, para que ele faça essa associação do que é o ser vivo e o que não é ser vivo. Então, lá para ele tinha que explicar. Aqui eu vou pedir para ele fazer a associação. Essa aqui é um outro tipo de atividade, não está no caderno, mas é uma coisa que vocês podem estar oferecendo, inclusive para os demais, como um sistema de recuperação, por exemplo, tá? Então, trouxe também a escrita no quê? No português e no inglês. Eu destaquei a do inglês para que ele tenha e faça essa associação da escrita com a imagem, principalmente. A primeira é para pintar os seres vivos. A segunda, aqui a F, é para ligar na borboleta o que é ser vivo e no lápis o que não é. Então vocês podem ver que eu dou pistas, ó, eu coloco coisas em negrito, coloca coisas em outra cor. Se você está ali no caderno do aluno, essa não é o propósito, porque não está no caderno, mas se você está aqui nessa daqui, o que você vai fazer na hora de você não levou dessa maneira para ele? Você realmente na hora ele fala assim, ó, faça um círculo no ser vivo, faz um X no que não é ser vivo. Na hora vocês podem estar fazendo isso. Ele não precisa escrever, tá? Essa daqui, como eu disse, é uma coisa a mais, é um reforço, né? É uma recuperação para os demais, se vocês acharem conveniente, e ela pode ser aplicada. Então, mas eu posso, por exemplo, para os demais não colocar um português, deixar só no inglês, né? Para ampliar o vocabulário deles. Então, para o DI, na verdade, eu estou dando apoio. Eu preciso desse apoio visual, essa associação, para que ele elenque realmente quem tem vida e quem não tem. Isso vai ser um conhecimento para ele. Eu estou trabalhando o conhecimento aqui. Eu estou ajudando ele a construir isso. Essa também já é um pouco mais elaborada ainda, ó. Não foi colocado o português, foi colocado somente o inglês, para aumentar mais ainda o vocabulário dele com relação à parte de inglês. Se vocês acharem conveniente, dá para pôr do lado, né? Por assim, vocabulário, faça com que ele copie o vocabulário, é importante, né? Fazer com que ele também, estimular também a escrita dele. Vocês podem oferecer atividade e depois pedir para que eles façam um vocabulário, tanto o DI quanto o que não é DI. Alguém abriu o microfone e tem algum comentário? Acho que não. Essa daqui está idêntica também ao caderno, tá? Lá tem até umas bolinhas em cima, colocando o azul e o vermelho. Só que aqui eu fiz o quê? Eu modifiquei a comanda. Eu deixei mais simples para ele, primeiro, porque está em português. Segundo, porque eu dei pista visual para ele, ó. Os vivos, eu quero lápis vermelho. Os não vivos, o lápis azul, tá? Eu posso fazer isso como? Lá, eu posso no caderno. Eu não preciso fazer essa intervenção fora. Aqui para projetar, a gente acaba colocando. Mas lá no próprio caderno, eu estou usando a mesma atividade, eu vou colocar a parte em português para ele, ali na hora. Eu vou fazer um círculo no vivo e no lápis vermelho que está escrito lá, com uma caneta vermelha e com uma caneta azul aqui. Tá? Eu estou dando a mesma pista para ele do que está feito aqui. Só que ali na intervenção, ali na hora, naquele momento. Tá? Então, se vocês olharem, depois vocês dão uma olhada no caderno, quem não está com ele por perto, dá uma olhada e vocês vão ver exatamente a mesma atividade. Então, não criei nada novo, a não ser aquelas outras duas que servem para aumentar mais ainda o vocabulário deles, tá? Aqui também vou trabalhar raciocínio, ó, recorte nas linhas. Isso aqui é uma atividade a mais, que nem está prevista lá no caderno.
Então, recorte, da mesma maneira que a gente pensou, que eu pensei lá em português. Aí agora, tem alguém me ligando, eu não sei o que é. A mesma coisa que eu pensei lá em português, eu pensei aqui no inglês. Então, eu já fiz uma dificuldade um pouco maior, ó, eu coloquei no transversal, para que ele também faça esse recorte, tá? E faça a colagem. Não ofereça pronto, gente. Faça com que ele faça isso aqui, ó, essa linha. Não ofereça, porque se a gente der pronto, ele não vai desenvolver. Então, fala assim, ó, pegue a imagem e fala, faça um quebra-cabeça, monte um. Ou se vocês acharem que ele tem capacidade de ser mais circular, de ter linhas mais circulares do que as retas, faz um para ele ver e deixa que ele faça sozinho. Quanto mais vocês derem autonomia para eles produzirem o próprio material, melhor eles vão se desenvolver. A não ser os que não conseguem mesmo. Tá? Eliandra tem uma pergunta, tá? Do Pode chat. Falar. A professora Ana Paula Pereira, ela está perguntando o seguinte: faria diferença fazer o contrário? Trazer o inglês e o português entre parênteses na atividade que você mostrou? Não estaria. Depende muito assim, ó, do que ela sentir do aluno. Se ela achar que o aluno vai, né? Se ele vai fazer a associação primeiro do inglês com, eu entendi a pergunta, acho que dela. Primeiro fazer a associação do inglês para depois o português? Será que é isso que ela queria dizer? Acho que sim, né? Não vai fazer diferença, a não ser que ele não consiga mesmo. Então, por isso que você tem que aprender a conhecer o aluno. Se você achar que dá para ele fazer primeiro a associação do inglês para depois o português, melhor ainda, porque você vai aumentar mais ainda o vocabulário dele. Né? Que é o quê? É a habilidade que você está trabalhando. É oferecer esse vocabulário e ampliar. Né? Para ele poder utilizar em situações. Essa é o que a habilidade está pedindo. O objetivo também meu é aumentar o vocabulário dele. Então ela pode estar usando ao contrário, sim. A não ser que o aluno realmente não consiga fazer associação. Pode ter aluno que não adianta nem você colocar o inglês. Você tem que deixar só o português. Que é naquele instante, naquele momento, que ele está de aprendizagem, do que ele traz de conhecimento, ele só vai conseguir o português. E se isso for o que ele consegue, ótimo. Então vamos trabalhar o que ele consegue. Será que eu respondi ela, Juliana? Respondeu sim, Eliandra. Obrigada. Eu acho que terminou essa parte de inglês. Acho não, terminou. Então a gente vai para um componente curricular bem complicado para fazer adaptação, viu, gente? Porque tanto educação física quanto arte, para mim, foi muito complicado. O caderno está totalmente adaptado. Então, assim, tanto é que eu fui pegar uma coisa de educação física que é mais conceitual mesmo, para poder fazer adaptação. Tanto o caderno de arte quanto de educação física está totalmente adaptado. O aluno consegue fazer tudo, principalmente porque trabalha muita parte prática, né? Então, ele consegue, ele interage. O que tem que fazer é estimular ele a participar. Porque é claro que se você não estimular ele a fazer, ele vai ficar parado lá. Assim como alguns que não têm DI. Quantas vezes, né? Se você não dar bola, como dizem, se não for bola, talvez eles não participem, né? Mas eu tive bastante dificuldade de pensar em como adaptar um caderno, uma atividade para educação física, porque ele é totalmente adaptado, tá? Então, eu parti lá para o nono ano, né? Peguei a atividade é esportes de combate nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para esse aluno, eu não vou usar só os esportes de combate. Eu vou trabalhar um outro tipo de coisa, é apresentar, fazer com que ele conheça que existe esse tipo de jogo, tá? O paralímpico.
para os demais, a habilidade era discutir as transformações históricas. Então, ao longo da história, as transformações, a parte das políticas públicas, é uma coisa muito alta para ele poder fazer isso. Ele mal se posiciona com relação a si próprio. Então, para ele entender, se posicionar com relação à construção de políticas públicas, né, as transformações históricas que ocorreram ao longo de todo o tempo, é muito difícil para que ele faça dê esse retorno, traga essa inferência com relação a isso. Então, se ele tiver apenas o conhecimento de que existe as modalidades dentro desse tipo de jogo, tá ótimo. É o que ele precisa aprender, que existem essas modalidades e tem coisas tanto olímpicas quanto paralímpicas. Tem jogos nos dois, tá? Então, foi isso que foi pensado com relação à habilidade. Para isso, foi elencado objetivos coerentes e precisos que eles conseguem fazer, que vai conseguir atingir. Então, eu parti do pensamento assim, ó, antes de entrar no Paralímpico, ele tem que ter a compreensão do que é o jogo olímpico. Quais as modalidades que estão dentro do jogo olímpico, tá? Então, coloquei coisas assim totalmente diferentes, que não se encontram, que provavelmente na hora que o professor está lá na explicação vai surgir, né, para que ele faça essa associação. Então, é só para fazer de acordo com a legenda. Então, o que é e o que não é. Depois disso, eu parti do princípio que ele já tinha entendido com relação a isso. Eu ofereci apoio visual de modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos iguais, para que ele faça essa ligação, falar assim, ó, tem tanto lá quanto cá. Tá? Tanto de modalidade individual como modalidade coletiva. Então, procurei trazer as duas. Então, ele tem que fazer essa associação, tem em um e tem no outro. Então, as mesmas modalidades, ele tem que só fazer a ligação. Um outro pensamento, depois disso, ó, eu fui fazendo uma construção de pensamento com ele com relação a essa atividade. Recortar as fotos e colhe no lugar correto. Agora eu já não estou pedindo para ele fazer associação de um com o outro. Estou pedindo para ele fazer o quê? Para ele separar o que é o jogo, quais são dos Jogos Olímpicos e quais são do Paralímpicos, para que ele traga o conceito na cabecinha dele do que o que é um, o que é outro. De uma maneira simples, tranquila, com muita imagem. É que aqui está meio pequenininho, mas ali vocês podem estar pensando numa imagem maior. Vocês podem usar, inclusive, esse tipo de atividade para fazer recuperação com os alunos, né? Que nós vamos precisar fazer um trabalho intenso de recuperação na hora que eles voltarem. Então, são situações que vocês podem estar usando, inclusive com os outros, tá? Aqui é uma coisa um pouco mais elaborada ainda, ó. Trabalhei todo aquele contexto, eu mostrei vídeo, eu comentei, eu falei. Agora eu quero que ele faça o quê? Que ele circule a foto que faz parte da programação dos Jogos Olímpicos e também dos Paralímpicos. Aqui só tem uma, se eu não me engano, não sou da área, hein? Acho que só tem uma. Então, as outras ele não vai poder circular. Então, ele vai ter que circular uma que tem tanto no Olímpico quanto nos Paralímpicos. Então, é bem tranquila também, só que aí ele vai ter que expressar um conhecimento com relação àquele trabalho que está sendo desenvolvido com a sala, mais profundo ainda. Ele vai conseguir até aumentar o conhecimento dele. A habilidade não era conhecer? Então, se eu fizer essa sequência com ele, ele vai ter o conhecimento que precisa. Vai saber as regras, vai saber se é de combate, se não é de combate. Não vai, não precisa. Ele vai entender o que são Jogos Olímpicos e Paralímpicos e vai saber que existem os Jogos Paralímpicos. A intenção maior é ele conhecer e saber que existe esse tipo de jogo.
Os professores de educação física me perdoem se eu falei muita besteira com relação a isso, tá? Mas é o que ele consegue fazer. Lembra sempre assim, tá bom? É o tanto de conteúdo, de tema que ele consegue pegar, é isso que ele consegue. Agora eu vou para uma que eu também amo, que é a arte, porém também muito, 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 muito adaptada. Como eu disse para vocês no outro TPC, o professor de educação física e o professor de arte não têm noção de como eles são importantes no processo de desenvolvimento do aluno intelectual, tá? É uma importância tão grande para o processo de desenvolvimento deles, que são disciplinas assim indispensáveis. Não para os demais também é indispensável, mas para eles traz demais. É posicionamento, é expressão, né? É localização, aprender o que tem no próprio corpo e que lugar que ele está, né? Ali naquela posição. Então, isso, o professor de arte e educação física contribui demais. Eles têm dificuldade com relação a isso. Né? Coisas que eram para eles terem adquirido lá no primeiro, segundo ano do ensino dos anos iniciais, eles ainda trazem, mesmo até no ensino médio. Eles não têm noção do posicionamento do corpo, do tanto que o corpo dele, às vezes, está ocupando aquele espaço, que é o nosso sentido de propriocepção, de perceber o próprio corpo. Então, a arte e a educação física traz bastante isso. Esquema corporal, né? A criatividade, a expressão. Então, tudo isso é importante ser bem trabalhado com eles. Eles precisam bastante disso. Vamos lá, a arte ficou para o 6º ano também, tá? Foi pensado a mesma habilidade, porém, na habilidade, como discutido com a Madalena, né? Existem 4 verbos ali. Para ele, é muito alto. Então, é a mesma habilidade, porém com foco somente no reconhecimento, na apreciação. Então, eu vou diminuir essa habilidade que vem com relação à situação de aprendizagem, para que ele possa se desenvolver e que eu consiga desenvolver aquela habilidade. Se ele, pelo menos, desenvolver a apreciação e o reconhecimento, tá ótimo. É isso que ele vai conseguir fazer, é isso que eu vou oferecer para ele, tá? Elenquei exatamente os objetivos que ele possa estar fazendo, ó, e estimular a parte dele discutir as coisas, né, dele se colocar, é importante. É difícil, às vezes eles não falam, então eu tenho que estimular ele a fazer isso, realizar leitura de imagens, construir um repertório oral com relação ao tema. Então, são objetivos coerentes e que eu posso chegar naquele aluno, que ele pode atingir, tá? Lá está na situação de aprendizagem, o caderno, se eu entendi direito, não tenho certeza, como eu disse, eu não sou da área, ele começa desde a primeira situação de aprendizagem, ele traz sempre o quê? Uma contextualização através de vídeo, de muita imagem, depois primeiro ele traz sondagem, depois ele traz isso, daí que ele vai para as atividades, né? Se eu não me engano, é essa sequência do caderno. E para esse aluno, provavelmente ele está acompanhando a sala de aula, foi feita toda essa sequência na própria sala de aula, né? E o que eu preciso que esse aluno tenha? O reconhecimento do que está acontecendo aqui. Então, vou ensinar ele a fazer o quê? A leitura dessa imagem. Então, qual é o tipo de roupa que essa dança está trazendo? Deu algum tilt aqui no computador. Então, voltando aqui, ó, eu estou oferecendo a imagem e estou fazendo aqui, oferecendo o que é esse tipo de dança. E para que eles façam a seleção tanto do figurino, tá? Quanto o objeto que eles usam, né? Como os adereços, se eu não me engano, é isso que chama nas danças, tá? Então, e lá no caderno do aluno está pedindo para que ele descreva isso.
né? Porque era para ele fazer uma pesquisa e fazer análise daquilo. Ele não vai conseguir fazer essa descrição, porém ele consegue fazer a seleção pela imagem, por toda aquela contextualização que o professor já passou na aula, projetou todos aqueles vídeos com relação às danças, ele vai conseguir fazer isso. Então, associar as cores das roupas, associar o que ele está trazendo utilizando para a dança. Então, é uma linguagem bem simples, possível dele fazer também, né? Aqui eu vou estimular a percepção visual dele. Lembra que o sexto ano precisa trabalhar bastante essa percepção. Então, ofereci a figura de uma outra dança para que ele faça o complemento dela, né? Eu vou estimular o raciocínio dele, ele vai perceber o posicionamento desse pedaço que está faltando. Também a intenção foi essa, e eu estou apresentando a dança para ele de uma maneira mais simples também. Aqui já é um pouco mais para eles, assim, ó, fazer associação de figuras diferentes com relação à mesma dança, tá? Aqui não foi nem figura, não foi foto, desculpa, foi uma figura mesmo. Então, para que ele faça a ligação qual tipo de dança que ele está vendo. Então, ele vai ter que observar o figurino, como que as pessoas estão posicionadas, quais as coisas que ele está trazendo, né? Então, os tambores ele tem que perceber o local, a roupa. Então, para ele fazer essa associação, ele vai ter a compreensão do que se usa, né? Fazendo link com tudo que ele já viu lá nos vídeos, mais a imagem. Aqui é um pouco mais ainda. Ai, será que eu tô caindo de novo? Não, né? Tô escutando uns barulhos estranhos aqui. Aqui é um pouco mais elaborado ainda, para ele fazer associação de dois tipos que usam, assim, passos parecidos, né? Com relação às danças que eles trazem. Então, tem o carnaval e o balé, que é totalmente diferente. Eu não vou colocar uma coisa muito próxima. Por quê? Porque senão ele vai ficar muito confuso. E a intenção não é confundir. A intenção é sempre dar mais repertório para ele. Então, não é trazer confusão. Para um outro aluno que não seja DI, vocês podem misturar mais, colocar coisas mais parecidas, que eles possam ter que fazer uma inferência maior. Para o aluno DI, não. Eu tenho que estar direcionando mesmo a atividade, tá? Então, essa foi a intenção, ele ligar o baião ao forró. E na catira, também fazer o quê? Um recorte. Vocês podem ver que eu coloquei mais dificuldade ainda, né? Coloquei tanto na horizontal como na diagonal, e para ele poder treinar essa coordenação motora. Além disso, ele vai fazer esse embaralhamento todo. A demora que ele vai ter para fazer a junção é grande, mas ele precisa para estimular sequenciamento, raciocínio, e eu nunca vou deixar de não dar apoio para ele. Eu ofereço apoio para ele da imagem, tá? Se eles estiverem bem engajados com relação a essa parte, vocês podem até tirar o apoio, mas é importante que se dê para alguns outros, né? Que ofereça esse apoio e até às vezes ajudá-los com o início de um quebra-cabeça. Isso também é importante. Da parte de adaptação, de atividades, foram essas que eu pensei, que eu quis trazer como exemplo para vocês. Vou voltar a falar, foram exemplos de adaptações pensando em alguns alunos, nas características deles. Podem ser usadas para os seus alunos? Podem. Às vezes vocês podem pegar essa mesma atividade que eu elaborei, que eu pensei, e fazer uma adaptação em cima dessa aqui ainda, né? Porque o aluno precisa de uma adaptação ainda maior, ou
melhorar mais essa ainda, trazer mais coisas, mais informação, porque o aluno consegue fazer. Então, vocês podem estar usando essas atividades do jeito que vocês quiserem, mas pensa sempre assim, ó, esse objetivo é importante. Às vezes vocês podem selecionar a mesma atividade que eu pensei para aquele aluno, mas você vai elencar outro tipo de objetivo para ele. Então, fiquem à vontade para usar, claro, principalmente se vocês acharem que é adequado. Então, vou partir de novo, ó. Conhecer o aluno é importante, senão você não consegue fazer atividade. Elencar objetivos que são possíveis de serem alcançados é importante também acontecer, tá? Analisar muito bem a habilidade, porque senão você não vai atingir com ele, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade com ele. Tem que ver dentro da possibilidade dele se ele consegue fazer aquela. Se ele não consegue, não tem lugar nenhum escrito que eu não possa mexer nele, tá? Pelo contrário, tem muito, muito amparo legal que eu devo mexer nele. Eu preciso mexer nele. Para quê? Para oferecer um currículo possível para aquele aluno. Tá? Eu queria assim, que vocês colocassem o que vocês estão pensando com relação a isso, se vocês têm alguma dúvida. Apesar de era para mim ter dado mais tempo ainda para vocês, né? Se não tivesse caído. Alguém tem alguma pergunta? Mas tem tempo ainda, Eliandra. Eles podem participar se alguém quiser abrir o microfone para falar com a Eliandra. Eu vou até tirar um pouquinho aqui, depois eu volto da reflexão. Ou vamos até o final? Melhor. Eu gosto muito de trazer alguma coisinha assim para a gente parar para pensar, tá? Sempre deixar algum ponto de interrogação na cabeça. Eu gosto de trabalhar assim com os meus alunos. Eu sempre começo pondo objetivo e termino deixando um ponto de interrogação. Eu gosto de fazer isso com eles, para que a gente pare, pense, reflita. Então, se alguém quiser ler, a Juliana também não enxerga, né, Ju? Essa você enxerga. Tá grande, né? Vamos lá, então. Reflexão. Por que incluir? Por que incluir? Será que as crianças com deficiências não aprendem mais em classes separadas, com professores especializados e dedicados apenas às necessidades delas? Não, pois a socialização é fundamental para o desenvolvimento socioemocional, favorecendo seu desenvolvimento de forma integral, conforme previsto na BNCC. Se o educador utiliza um modelo em 3D para ensinar o sistema solar, por exemplo, não só os que têm deficiência avançam mais, mas, por exemplo, mas também toda a classe tem acesso a um recurso que contribui para atender todas as crianças. Diz Cláudia Pereira Dutra, secretária da Educação Especial do Ministério da Educação. Ju? Eu perdi a conexão de novo? Você não. Lá, voltei. A inclusão obriga o sistema educacional a se repensar, a descobrir novas formas, de se ensinar, completa Maria Tereza. Muda o entendimento do que é aprendizagem. Eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? O aluno, se ele não é público de instituição educacional especializada, ele não tem que estar lá. Porque a gente aprende com modelos, a gente reproduz o que a gente olha, né? O que a gente observa. Se ele não tiver junto aos deles, na verdade, as condições que ele tem, ele não vai ter desenvolvimento. Então é importante pensar. Por que ele está ali na sala de aula? Né? Não é só o conteúdo. A gente não trabalha só isso dentro da escola. A função da escola não é conteúdo. Né?
Não é só isso, na verdade, vamos dizer assim. Então é bom a gente sempre parar, pensar, por que ele está ali? É o lugar dele? É o lugar dele, sim. Aí aqui tem o quê? As minhas referências. Eu não sei nem por que esse negócio está entrando. Aí, saiu. As minhas referências, que foram usadas praticamente, né? Foi em cima 100% do caderno, para vocês terem, assim, a visão de que eu posso não estar levando coisas diferentes para ele, apesar que eu posso oferecer também, mas que eu posso também estar usando ali o próprio caderno dele para fazer as adaptações. Bom, aí uma mensagenzinha que depois vocês vão ter esse PPT na mão. E uma coisa importante, depois eu acho que o pessoal dos grupos vão colocar para vocês fazerem avaliação. Essa avaliação é importante para a gente. Para quê? Para dosar o que vocês necessitam, o que vocês querem de formação, o quanto vocês precisam de qual tipo de formação, se quer que repita, se quer que amplie. Isso é importante para a gente, é um retorno importante, mas depois elas colocam no grupo para vocês. E eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se eu souber responder também, se eu não souber, a gente vai procurar juntos, tá? Fiquem à vontade, perguntem, tirem as dúvidas que vocês acharem importantes. Eliandra. Oi, amor. Oi, bom dia, Maria Célia. Tudo bem, Eliandra? Tudo. Deixa eu abrir minha câmera, porque falar com o computador eu não gosto. Ai, mas eu não... Viu, deixa eu falar uma coisa. É uma dúvida. Essa parte que você fez de língua portuguesa, e mesmo de inglês, que você trabalhou com as imagens, me diga uma coisa, que o aluno tem que encontrar, né, a imagem. Eliandra, eu posso usar com um deficiente auditivo? Pode. O Porque auditivo, a minha dificuldade é você está com bastante lá no Seja, né? Isso. Então, você pode sim. O auditivo, ele é muito ligado no visual. O auditivo, ele é bem ligado no visual, Maricélia. E ele pode te dar retorno, sim. Ele pode dar um retorno imenso, porque fazer a leitura de imagem, você pode tirar muita coisa do aluno, né? Da compreensão do tema que você está trabalhando. O auditivo é ótimo. Quanto mais apoio visual você der para ele, mais ele vai se desenvolver. Aqueles exercícios de comparação, né? Porque eles não sabem ler, por incrível que pareça, eles têm essa deficiência auditiva e eles não têm o domínio da leitura. Então é não era para acontecer, porque era para ele ser alfabetizado concomitante, Libras e português, né? Mas não é a realidade do que acontece, se não é só na nossa DE. Ontem mesmo a gente estava todos os PCNP de educação especial discutindo, a gente estuda junto, né? E todas têm a mesma realidade. A gente pega o aluno no 6º ano sem eles saberem nada quase de português. Alguns nem Libras sabem. Infelizmente. Mas você pode estar trabalhando muito essa parte de leitura de imagem, viu? Com os surdos. Tá bom. Oi, Eliandra. Tá, obrigada. E lembrando que no caderno de língua inglesa já vem adaptação, né, das atividades. Esqueci, né, Ju? Ainda bem que você lembrou. A Juliana, a gente estava conversando e ela mesma me alertou, falando que tinha, daí fui lá no caderno, olhei. No caderno de inglês tem página inteira falando sobre adaptação, assim como tem no de arte. O de arte traz até a parte legal da legislação, falando sobre adaptação curricular. Então, a preocupação também é com esses alunos. Os cadernos, eles estão cada vez mais adequados, eu vou falar assim para vocês. Tá? E uma sugestão que poderia ser dada lá para o pessoal do CEJA, na Secretaria de Educação, é elaborar material que dê para a gente fazer essa adaptação, sugestões, né, de atividades. Mas quando eu olho o caderno, sabe, Maria Célia, o que eu percebo, assim, eu não consigo profundamente estudar cada um dos componentes curriculares, né, porque a demanda, vocês sabem que é imensa com relação à parte da educação especial, não que as outras não sejam, mas essa também é, onde a gente toma conta de várias deficiências, não só de intelectual. E
eu olho para o caderno, eu vejo um caderno adaptado. Eu vejo, porque ele traz muita sugestão com relação a vídeos, ao que vocês podem estar abordando, né? Ele traz bastante sugestão. Então, se o aluno não aprende com um texto, ele pode aprender com um vídeo. Ele pode aprender com uma intervenção mais concreta daquilo, que eles trazem, inclusive, sugestão de parte concreta para ser feita, né? De experimentação. Então, mas Ou seja, não. O aluno, então, o adulto é complicado, porque ele já está formado. O adolescente, eu trabalho no IECA também, e lá tem uma sala que eu tenho uma aluna que necessita de atenção especial. É leve, mas só de chegar perto, explicar, conversar, é um outro retorno que você tem, diferente do adulto, né? Porque o adolescente, ele está aberto, ele está mais aberto nesse sentido. Então, sim, eu acho que é mais fácil. O adulto, você consegue interagir bem com ele quando você traz a situação de cotidiano dele mesmo, que ele usa de emprego, da casa, da dinâmica da vida dele. Aí você consegue. Aí é um caminho que você tem que pensar em estar atingindo ele. Então, você criou isso com ele, aí você consegue trabalhar de verdade. Então, cada público, né, assim, ensino fundamental de um jeito, o médio é de outro. O médio a gente tem que preparar mais ainda eles para sair ali na sociedade, trabalhando, interagindo. Então, a criança já tem um cuidado diferenciado lá no fundamental, né? Então, cada segmento que a gente trabalha de uma maneira, de acordo com o desenvolvimento dele. Lembrando que o desenvolvimento do DI, principalmente, ele é mais lento. Então, uma pessoa que está lá no ensino médio, muitas vezes está em grau, mais ou menos, de 7º ou 8º ano, né? Então, eu não tenho que tratá-lo como criança, mas eu tenho que estar nele, né? Tem que pensar, porque senão eu dou uma coisa muito além do que ele consegue processar. Mas tá certo, muito obrigada, respondeu, viu? Imagina. Eu acho que eles estão tudo querendo tomar café, viu, Ju? Porque eles não querem falar comigo. Não eles estão agradecendo muito, viu, Eliandra? Então, falaram bastante que gostaram. A professora Pedrina colocou que gostou, principalmente do comentário que reconhece a importância da matéria de arte e educação física na aprendizagem. A professora Solene colocou parabéns, gosto da forma como você nos tranquiliza, nos mostra o caminho para trabalharmos com essas crianças tão queridas, que buscam aprender e que muitas vezes nos deixam inseguros na capacidade de ensinar. Professor K. Jorge, achei super válidas as informações, ajudou muito, obrigada. Professor Valdete, me ajudou bastante com as propostas. Então, eles estão agradecendo bastante e eles gostaram muito das orientações. Então, assim, eu sugiro para vocês, na hora da avaliação, colocarem, se vocês querem, mais alguma coisa específica, tá? Porque a gente direciona a formação para vocês. Porque é difícil a gente saber o que realmente vocês estão precisando, né? Se vocês quiserem mais ajuda, ou se vocês não quiserem também, porque já ficaram 6 ATPC só comigo, né? Então, não sei, vocês têm que me ajudar a entender o que vocês precisam. Então, é importante que vocês apontem na avaliação sugestões, tá? Façam perguntas que a gente possa estar trabalhando. Ontem, no ATPC de Humanas, a gente pensou em fazer um ATPC só de bate-papo, assim, ó, troca. Vocês perguntam, eu respondo, ou outra pessoa responde com a prática que tem. Então, fazer trocas, um bate-papo com relação a perguntas e respostas, também é uma sugestão que a gente pode estar fazendo com vocês, e vocês decidem. Porque eu sei que a educação especial é uma dimensão muito grande, né? Eu fico muito focada. Então, para mim, se torna um pouco mais fácil do entendimento, mas para o professor que está ali na sala de aula, com toda aquela sala que não é quieta, né? Que tem toda uma dinâmica,
ter que intervir junto com o aluno, eu sei que não é fácil. Ninguém precisa falar que a gente sabe que não é fácil. Eu também sou professora, também estou em sala de aula. Então a gente percebe, a gente sabe como que é, né? A dinâmica até de fazer com que eles foquem a atenção é difícil. Então imagina fazer tudo isso e ainda fazer a intervenção junto com o aluno. Mas como foi bem frisado da outra vez, eles estão ali, eles são meus alunos. Eu preciso trabalhar com eles com o mesmo amor e carinho que eu tenho para os demais, né? Com o carinho, com o amor que eu tenho pela profissão que eu escolhi ser. Né? Eu poderia ser outra coisa, mas eu quis estar ali com a arte de ensinar o outro. Então eu preciso ter esse mesmo olhar para esse aluno. E como ele é da educação especial, é um olhar para esse aluno mesmo e não para todos os alunos. Ele está dentro daquela educação. Fala, Ju. Lá do chat do YouTube, professor Anderson, esse tipo de reunião com viés mais prático e que utiliza exemplos dá maior segurança e promove nossa própria criatividade em buscarmos inovar com relação aos alunos com DI. Aí o professor João Manuel, obrigado por seus esclarecimentos. Tenho uma filha com paralisia cerebral, tetraploide severa. Existe algum conteúdo que trate deste assunto? Sobre o quê? Sobre a deficiência? Paralisia, isso, então, paralisia ele quer saber... cerebral tetraploide. Tem bastante coisa, mas é uma coisa tão pontual, e normalmente quando ela é mais severa assim, ela não é do regular, ela já vai para uma escola especial. Eu não sei qual é o caso da filha dele, mas se ele quiser entrar em contato, eu posso fazer orientação para ele. Se ele quiser o contato, pede para o coordenador pode dar o meu contato para você, professor, a gente conversa e faço orientação com relação à tua filha, sim. Agora, tem alguns com paralisia cerebral na rede, mas não são tão severos assim. O problema maior dele é a comunicação. Então, a sugestão para trabalhar com esses alunos com relação a gente chama de pasta de comunicação alternativa. Então, através de imagens, de figuras, e mesmo às vezes escrita. Tem pastas mesmo, são pastas, eles vão apontando quando eles podem, com a mão, ou às vezes tem aluno que aponta põe um lápis na boca e aponta, pode estar acontecendo isso, mas eles têm que ser ensinados, né? Trabalhar com esse tipo de comunicação, mas eu só tenho, acho que a gente só tem 2 na rede que estão nesse nível. O restante tem comunicação normal. Normal não, né? Dentro do limite dele, mas tem comunicação. Agora eu posso fazer essa orientação para você, viu, professor? Peço o contato lá para a coordenadora e entre em contato comigo que eu faço orientação. Ju? Oi, Eliandra. Vi os professores agradecendo bastante pela socialização dos seus conhecimentos, né, bem específicos. A professora Eliette colocou, que também é muito útil ver na prática essa adaptação, devido, né, às nossas dificuldades, né? E o professor Tarsis, ele perguntou em que página que está a parte adaptada do inglês no caderno do aluno. Está no caderno do professor. No caderno do professor Tarsis, vem a adaptação para a parte auditiva, né? Então, lá no caderno do professor é que tem, não é do aluno. Essas que a Eliandra mostrou, ela pegou a situação de aprendizagem e ela adaptou. Sim, sim. Obrigado. Sempre à disposição. Então, eu acho que assim, eu acredito, também tive muita dificuldade em fazer adaptação, viu, gente? Não pensa vocês que eu consigo fazer assim de um dia para o outro adaptação. Não, imagina, não é desse jeito.
Eu também tenho dificuldade, principalmente por eu não estar tão em contato com o aluno. Se eu tiver um contato maior com o aluno, eu tenho um processo muito mais rápido de pensar o que ele precisa para eu poder adaptar. Então, quando a gente tem um contato muito íntimo com o aluno da gente, a gente consegue entender exatamente o que ele necessita. E eu posso tanto estar usando o próprio conteúdo que eu estou trabalhando em sala, que eu estou desenvolvendo aquele tema, como para ele, se for necessário trabalhar, por exemplo, higiene, eu vou tentar embutir a parte de higiene para ele, porque para ele é importante. E isso é previsto, né? Eu não estou fazendo, como eu disse da outra vez, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo um trabalho paralelo. Eu estou fazendo um trabalho voltado para a necessidade daquele aluno. Isso é fazer adaptação. Então, fiquem bem tranquilos, vocês não estão... O que tem que fazer é fazer. É não deixar aquele aluno sem fazer nada. A gente tem que promover ele se sacudir, ele se movimentar. É isso que eu preciso estar fazendo com ele, tá? A maneira que você faz é a maneira com que ele consegue interagir. É seu, é a sua aula, é a sua disciplina, é a sua turma e é seu aluno. Então você sabe, você tem essa autonomia para trabalhar com ele. Ju, acho que eu vou deixar eles fazerem um café mais rápido hoje, antes de entrar para a escola. Tudo muito quietinho. Mesmo. Os professores são muito quietinhos, não gostei, não. Não, mas eles estão agradecendo bastante. Sabe o que eu gosto? Eu não suporto dar aula, entrar em sala de aula, que é um bando de criança bem quietinha. E para mim eles não aprendem. Eu gosto daquela que pega fogo, que sobe no lustre. A Maria Célia já foi minha coordenadora, ela sabe disso, né? Que eu gosto das salas mais complicadas. Então eu gosto de trabalhar com o oitavo ano, que está pegando fogo. Amo trabalhar com essa série. Com toda essa minha calma, hein? Então, meu nome é Jaqueline, eu sou professora de arte aqui no Walter Carrer. Bom dia para vocês agora. Eu quero dizer para vocês que eu estou maravilhada com esse ATPC. Eu achei, assim, o tema super relevante, fiquei encantada com as dicas, com as atividades, com tudo. Eu gosto muito, eu sou como você, eu gosto dessa interação, desse toque, de sentar na carteira, de falar com o aluno, de conversar com ele, descobrir a realidade dele e desenvolver atividades que eles possam, então, estar interagindo, mostrando o que realmente eles querem. E eu fiquei encantada hoje com as atividades, com todo o ATPC. Muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso. Eu fico feliz, professora, da senhora, assim, falar assim, dessa maneira. Por quê? Porque eu realmente atingi o que eu queria, né? É passar para vocês, assim, deixar vocês tranquilos mesmo, mostrar que não tem nada, não é uma coisa assim que eu tenho que reinventar, né? Façam, é só fazer. Fazer da melhor maneira que vocês conseguirem, focando no desenvolvimento desse aluno. Então, de novo, não é conteúdo, porque lembra que, sim, muitos conteúdos que nós tivemos na escola, nós não lembramos, né? A gente não usa. É claro que nós temos uma capacidade cognitiva, um processo de memorização, que se eu entrar em contato de novo com aquele assunto, eu vou relembrar algumas coisas, eu vou conseguir procurar as coisas de uma maneira mais fácil do que se eu não tivesse tido contato, mas para ele não. Para ele não tem funcionamento, né? Então, para o aluno intelectual, isso aí é irrelevante. Então, Eliandra, todos os professores no chat do YouTube estão agradecendo e parabenizando você pela ótima TPC. Foi preparada com muito carinho para vocês. E é claro, com a ajuda de todos os outros PCNPs, porque imagina se eu consigo entender todas as disciplinas. De jeito nenhum. Eu sou de biológicas, né? Então fica mais complicado. Por isso que eu falo, a área de humanas ainda até vai um pouquinho, mas de
A área de linguagens, para mim, nossa senhora, é uma coisa. Se não fosse essas CNPs me ajudando por telefone, por mensagem, não ia sair nada. Então, acho que eu vou agradecer de novo, tá bom? Coloquem novamente a avaliação. Ju, pode liberar eles? Porque eu acho que não tem mais pergunta. Pode sim, terminando. Tá. Então dá tempo deles tomarem um cafezinho maior antes de entrar no ATPC da escola, né? Então, agradeço, muito obrigado. Se vocês quiserem, a gente volta. A gente pode focar no médio, mas não é muito diferente do fundamental, tá? Ou a gente pode pensar em questões para a gente poder estar discutindo, fazer um grande papo assim, grandão mesmo. Então, a gente pode estar trocando informação de como eu estou agindo com o aluno, como vocês agem com o aluno. Posso colocar as professoras da sala de recursos para conversar com vocês também, se vocês quiserem, né? E elas quiserem também, obviamente. Então, fiquem à vontade, vão lá tomar um cafezinho, porque acho que vocês voltam o quê? 10h30 eles entram? Na TPC da escola? Nem sei. 10h15, 10h30. Então, eu vou encerrar a reunião, tá bom? Aqui. Tá, obrigada, viu, gente? Obrigado, Cassiane e Gustavo também, que ficou com essa parte toda técnica. Eu vou pedir desculpa de novo de ter caído da conexão, mas é uma coisa que acontece, né? Obrigado, viu?